Olá, amigos e amigas, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Chamo a atenção de vocês hoje para o texto de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancada a porta da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal nos pregos das mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Há muito tempo atrás, uma marca de sabão em pó fez uma propaganda que dizia: Teste São Tomé. O teste São Tomé era baseado na premissa de que você tinha que ver para crer. Então eles pegavam várias marcas de sabão em pó para lavar roupas brancas, e essa marca especial, a melhor, que segundo eles, lavava também outras roupas brancas. Daí comparavam e mostravam que aquela marca era melhor. Você viu, agora você crê. A partir desse texto é que eles tiraram o nome do teste, Teste São Tomé, ver para crer. O texto, é óbvio, não exalta a necessidade de ver para crer. Pelo contrário, o texto mostra que mais felizes são aqueles que não viram a Cristo, mas creem no Cristo ressuscitado, que fazem a mesma confissão que Tomé, que Jesus Cristo é o Senhor e Deus deles. Como que o texto faz isso? Colocando duas aparições de Jesus Cristo, uma ao lado da outra, para que você e eu leiamos rapidamente e façamos as comparações. A primeira delas, na noite do dia que Jesus Cristo ressuscitou, havia somente 10 discípulos reunidos. Jesus vem, se põe junto deles e primeiro, antes de assoprar, faz a costumeira saudação judaica: paz seja com vocês. E em seguida mostra suas mãos, o seu lado. Eles ficam felizes da vida, reconhecendo que é Jesus que está vivo e ressuscitado. Então ele diz assim: olha, o Pai me enviou, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu agora estou enviando vocês. E tendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de algumas pessoas, esses pecados serão perdoados. Se vocês não perdoarem,
não serão perdoados. Bom, aí você tem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é essa ligação forte do Evangelho de João com o Antigo Testamento. Veja, quando Jesus Cristo assopra sobre eles, ele está agindo da mesma forma que Deus fez em Gênesis capítulo 2, ao assoprar naquele ser humano feito do pó da terra. E ao assoprar, dando vida para aquele ser humano. O que ele faz agora? Ao soprar sobre os seus discípulos, ele concede o Espírito Santo para que eles tenham a verdadeira vida, no Evangelho de João chamada de vida eterna. Então o Evangelho de João, de duas formas nesse texto, mostra aquilo que é um dos seus temas, que Jesus Cristo é Deus. É mais do que um homem especial, é mais do que um mestre com ensinos bonitos. Ele é o próprio Deus. Como ele faz isso? No Antigo Testamento, em textos como, por exemplo, do profeta Joel, Deus prometia que ele daria o Espírito Santo ao seu povo. Quando Jesus Cristo assopra e diz, recebam o Espírito, mostra que Jesus é Deus. Também, ao usar essa relação que eu já falei de Gênesis 2, Deus criando o ser humano e dando vida a ele, e agora Jesus Cristo dando a vida verdadeira, vida eterna para os seus discípulos, mostra que ele é Deus. Bom, vida eterna em João, entre outros detalhes, é uma qualidade de vida, é uma vida em que você e eu temos intimidade com Deus hoje e intimidade que segue para sempre. Porque como Cristo Jesus, nós também morreremos e pelo poder de Cristo ressuscitaremos para estar sempre com Ele. Mas a vida eterna começa hoje no nosso relacionamento com Deus, reconhecendo Jesus como Senhor e Deus. Bem, mas o texto nos diz que Tomé não estava com eles. E Tomé era um dos discípulos. Então só havia 10 naquela primeira reunião. Ele chega, eles contam, nós vimos Jesus, Jesus está vivo. Ele fala, não acredito, só tocando nele. Então vem o clímax do livro. Uma semana depois, quando no mesmo local, agora 11 na reunião, Tomé estava com eles, Jesus chega com as portas trancadas novamente, entra, faz a saudação costumeira dos judeus, paz seja com vocês, e depois dá uma bronca no Tomé. Ô Tomé, você não acreditou? Vem aqui, põe a mão, seja crente, rapaz. E o Tomé então faz a sua confissão de fé. Tu és meu Senhor e meu Deus. E vem a palavra de Cristo para você, para mim. Você creu porque me viu? Mais felizes, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Para a narrativa, entra a voz do evangelista explicando. Eu escrevi esse livro contando muitos sinais que Jesus Cristo fez. E eu escrevi esse livro para que quem lesse, cresce que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, venha ter vida em nome de Jesus. Puxa vida. Você e eu temos a oportunidade de ler o livro, de conhecer a Jesus e de responder a esse livro. Quem é Jesus para nós? Um mestre com ensinos de sabedoria, com princípios de vida, com uma ética bonita, alguém que era muito bom e nem merecia ter morrido, ou, mais do que isso, Jesus é o Senhor da nossa vida. É Deus. O texto colocando para nós a confissão de Tomé e as palavras de João encerrando o Evangelho nos versículos 30 e 31, deseja que nós proclamemos Jesus como Senhor e Deus. Quando alguém faz isso, cumpre-se a oração de Jesus Cristo em João 17:20, quando ele orava não somente pelos 11 apóstolos, mas por todos aqueles que viessem a crer através da pregação dos apóstolos.
E cumpre-se a palavra de Cristo aqui no Evangelho de João, capítulo 20, quando disse: se de alguns vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Porque somente quando você e eu cremos que Jesus Cristo é Senhor e Deus, os nossos pecados são perdoados. Quando nós resistimos a essa mensagem, os nossos pecados não são perdoados. É assim que você e eu também hoje somos mensageiros desse Evangelho e podemos levar a vida eterna para outras pessoas, contando os sinais de Cristo, mas contando principalmente que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou glorioso, vitorioso, dando vida para todos que o amam e o reconhecem como Senhor e Deus. Graças a Deus, porque ainda hoje Ele continua dando vida eterna, paz com Deus e a certeza de uma vida sempre sob a proteção de Deus. Que assim Ele guarde você, sua família, e tenha em você e em mim anunciadores da vida eterna.